ainda, vou apresentar para vocês hoje um pouco sobre o framework Spock. E só para mim ter uma ideia de quem já conhece, quem não conhece ainda, até para saber como que eu posso explicar aqui melhor as coisas, queria saber quem ainda não trabalhou, ainda não teve a oportunidade de desenvolver nenhuma classe Spock. Temos algumas pessoas, mas a boa parte dos desenvolvedores conhece, né? Então é o seguinte, eu vou passar um pouco rápido na parte de introdução, né, do Spock. Nós vamos mais para a parte prática e depois, se alguém tiver alguma dúvida, vocês podem fazer perguntas no final, ok? Bem, o que é o Spock? É um framework de testes para aplicações Java e Groovy, que inclusive a gente utiliza no nosso projeto. Quais são os diferenciais do Spock? Por que eu estou falando dele agora? Porque ele utiliza recursos da linguagem Groovy, ele é altamente expressivo. Isso significa que eu escrevo o código da mesma maneira como se eu fosse me expressar, tá? E isso ajuda bastante tanto a escrever o teste como a lê-lo depois, né, da manutenção. É muito fácil de compreender, justamente pela organização. O código fica mais bonito, fica mais legível e ele utiliza recursos do JUnit, o que significa que ele é compatível com diversas IDEs, né, inclusive Eclipse, NetBeans e tal, e compatível com diversas ferramentas de build, como Maven, né, compatível com ferramentas de integração contínua e assim por diante. Desculpa. Quem utiliza o Spock? Grails e mais uma série de outros frameworks aí que eu não citei. Grails eu já apresentei para vocês na apresentação anterior, falei até de alguns outros tipos de teste, fora o teste unitário. E Gradle, para quem não conhece, é uma ferramenta de build baseado em Groovy, que traz aí toda a expressividade dessa linguagem para gerar um mecanismo rápido e fácil de ler os scripts. Então, um exemplo aqui de uma classe de teste feita com o Spock. Então, para mim utilizar o Spock, eu preciso estender a classe Specification. Tá? Na versão 1, tinha uma notation chamada @spec que não se usa mais. Ela foi deprecada, ou seja, não usa mais. Agora é obrigatório estender a classe Specification. E para mim criar os métodos, eu utilizo a palavra reservada def, né, que é de definir, isso aqui já é do próprio Groovy. E aí uma coisa interessante é que eu posso definir frases no nome do método, o que deixa mais legível, né, até para a documentação fica mais fácil. Então nesse teste aqui, vou fazer um teste que vai mostrar o nome do Spock e dos seus amigos, né? Quem assistiu o filme deve conhecer esses personagens aqui. Aí eu tenho aqui alguns blocos que eu vou explicar para vocês o que são blocos, como eles funcionam, quais são os tipos mais para frente, mas aqui só para ter um exemplo, eu tenho o bloco expected, né, que é o esperado, e eu tenho uma variável chamada name, e vou verificar uma string, e vou verificar o tamanho dessa variável, que também vai ser uma outra variável que eu vou criar para definir o nome. E aqui eu tenho um bloco where, e eu tenho então as minhas variáveis name e a minha variável length, né, as variáveis que eu criei. E aqui eu crio como se fosse uma tabela. Tá? Esse é um bloco especial que tem um slide só para falar sobre ele. Mas aqui basicamente eu criei uma tabela onde eu vou colocar no name Spock, Kirk e Scott e vou definir o tamanho de cada uma dessas strings. Isso, o que vai acontecer? O Spock vai executar esse teste 3 vezes, uma vez para cada linha aqui. Mais pra frente eu vou mostrar para vocês que na versão nova a gente pode colocar uma anotação para fazer com que ele exiba os resultados separadamente, porque dessa forma ele vai dar um resultado só, vai dizer que esse teste passou numa linha só. Tá? Isso aqui é só um exemplo para vocês poderem ver, né, quem não trabalhou com Spock ainda, quem não conhece, só para ter uma ideia de como funciona o teste, que é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Ciclo de vida. O ciclo de vida do Spock pode ser definido em 4 métodos: setup, cleanup, setup specs e cleanup spec. O setup, né, é o equivalente ao nosso before, é executado antes de todos os métodos. O cleanup é executado depois de todos os métodos, que é equivalente ao nosso after. E os diferenciais aqui é o setup spec, que é executado antes do primeiro método, e o cleanup spec, que é executado após o último método. Tá? Então, por exemplo, se eu preciso criar mocks que vão ser usados por todos os testes, features que vão ser usados por todos os testes, eu defino esse método setup, tá? E não preciso colocar anotação nenhuma. Se ele encontrar um método setup, ele sabe que
que é o método que ele vai começar o ciclo dos testes. E aí para cada teste ele vai executar esse setup aqui, que é o que é mais utilizado. Esses três aqui a gente quase não utiliza. Basicamente vocês vão ver em todos os nossos testes apenas setup. E mudou aqui a ordem, na verdade era para ter 1, 2, 3, 4. Mas assim, conceitualmente, um teste desenvolvido com Spock, ele está dividido em 4 fases. Então, para você poder entender como é que você vai fazer, você precisa entender essas fases. Primeiro, você configura os recursos necessários para o teste. Depois, você proporciona o estímulo para que esses testes aconteçam, descreve quais são as respostas esperadas e lembra os recursos utilizados no teste, tá? Isso aqui conceitualmente. Essa figura vai nos ajudar a entender um pouco melhor isso que eu falei, e eu vou explicar para vocês também agora os 6 blocos que existem num teste Spock. Primeiro é o setup, que está na fase setup. Nesse bloco setup, você define, isso já dentro do método, você define tudo que você vai precisar, todos os recursos que serão necessários para executar o teste. Então, mock, você vai definir os retornos, né? Você vai criar os objetos que você vai passar para um service ou para uma classe que você vai testar. Então, você define todos os seus recursos nesse bloco setup. No when, você define os estímulos, ou seja, você vai executar a ação que vai provocar o teste. No then, você vai definir a resposta, né? O que você espera de retorno daquele teste. E o expected, você tanto pode ter o estímulo, né, que seria o do when, como você pode ter a resposta, que seria o then, ou pode ter os dois ao mesmo tempo. Tá? Mais para frente nós vamos ver um exemplo desse daqui. E o cleanup, que é como o próprio nome diz, né, é para limpar tudo que você utilizou, seria no caso o último bloco a ser executado. E o where, que é um bloco que engloba tudo isso daqui, porque então você tanto pode definir o que você vai utilizar, como eu mostrei para vocês no slide anterior, alguns slides anterior, você pode definir o estímulo, você pode já definir a resposta. Então ele é um bloco especial que eu vou mostrar para vocês mais à frente. Então, voltando aqui um pouquinho para as fases, vocês vão ver nos nossos testes bastante a palavra given, que é um equivalente do setup, que para questão de leitura de documentação é mais fácil, porque given em inglês significa dado. Então fica mais fácil para você ler o teste, né? Dado, sei lá, um objeto tal, quando fizer isso tem que fazer aquilo outro. Então o given fica melhor para a gente ver, mas é equivalente ao setup. Tudo que você definir nesse bloco estar disponível para todo o teste, para todo, no caso, o método, né? O end já falamos o estímulo, o then, e também nós temos aqui o end. Por quê? Se você não quiser definir todas as respostas em um bloco só, né, até para a questão de documentação, você pode utilizar o end. Por quê? Senão você vai falar assim, olha, quando ocorrer tal coisa, então deve fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer aquilo outro. Para você descrever isso num bloco é muita coisa, de repente tem que fazer uma série de testes. Então você pode dividir isso daí, até ordenar para garantir que vai acontecer naquela ordem, usando o end. Então você coloca, quando aconteceu o estímulo tal, então deve acontecer isso e deve acontecer isso e deve, e assim por diante. Então você consegue organizar melhor o seu teste. E o cleanup para limpar as features, que a gente quase também não utiliza, justamente porque a gente utiliza o setup e vai recriar tudo novamente. Então, aqui um exemplo mais prático já com documentação, que já fica um pouco mais claro para vocês entenderem. Então, o when, e aí vocês vão ver que eu posso definir um rótulo para o meu bloco, e isso já vai servir de documentação, vocês vão ver conforme eu vou explicando o teste, que a Flávia, por exemplo, que não entende o código, né, esse código Java, poderia facilmente entender o que esse teste está fazendo, porque eu estou descrevendo justamente o que cada linha de código está fazendo. Então eu estou dizendo, quando incluir um elemento na pilha, certo? Então ela não pode ficar vazia. E aqui embaixo eu vou definir o código que condiz com o que eu disse que eu estou fazendo. Então eu estou incluindo um elemento na pilha, estou verificando que a pilha não pode estar vazia, certo? E tem que ter um elemento. Repare que eu não estou utilizando a API assert. Por quê? Porque as condições aqui são condições booleanas simples, então é true ou false. Então se eu colocar aqui, por exemplo, se eu tivesse tirado essa negação, pilha.empty, eu estaria dizendo que essa pilha deveria estar vazia, porque isso aqui me retorna um true ou false. Isso aqui é suficiente para o Rails entender se esse teste passou ou não. Então eu estou dizendo que não pode estar vazia.
Isso aqui é legal porque é muito simples, é muito fácil, não precisa ficar utilizando assert equals, assert true, assert not null, esse tipo de coisa. Desculpa. E, aí é o que eu disse para vocês no slide anterior. Eu poderia ter colocado todas essas condições aqui no then, mas eu estou utilizando o end justamente para mostrar para vocês que para documentar fica mais fácil, né? Porque ela não pode ficar vazia e deve conter o elemento incluído. Então, eu coloco a linha que vai representar isso daqui. Poderia ter vários, o end aqui, poderia ter dividido isso daqui, enfim, posso fazer vários end e colocar todas as minhas respostas esperadas, tá? Então vocês veem que é muito organizado e o código fica documentado. Quem lê a classe, um tester, por exemplo, que não tem muito conhecimento de código, vai ler essa classe e vai entender o que está sendo feito. Lógico, se tiver bem escrito, né? Agora suponhamos que eu tenha colocado na condição size, em vez de 1, tenha colocado 2, falando que tinha que retornar 2, mas eu incluí um elemento só. Então o que ia acontecer? Ele ia dar erro e a resposta no console é dessa forma, tá? É assim que ele coloca, muito simples. Ele simplesmente diz que a condição não foi satisfeita e ele captura todos os recursos, né, todos os valores que foram produzidos no teste e exibe para a gente dessa forma. Então ele está falando que isso aqui é uma pilha e que tem um elemento lá dentro e a condição é falsa porque eu coloquei 2 e só tem um elemento. Muito simples de entender. Não tem nada escrito, sabe, aquela monte de coisa em inglês, tal, que você vai ter que procurar erro, tal. É simplesmente isso aqui. Ele vai falar, olha, seu teste é isso aqui, ó. Cada valor é esse, você está dizendo que esperava isso aqui e não é verdade. Então, muito fácil até para você resolver o teste depois. Tá? Como que eu trato, então, exception? Como que eu verifico que tem que retornar um exception? Então, quando retirar os elementos da pilha, eu coloco pilha.pop, que é o método para retirar o elemento, deve retornar um exception. Por quê? Porque nesse exemplo aqui a pilha está vazia, não tem um elemento nenhum, vou mandar retirar e estou dizendo que tem que retornar um exception. Eu utilizo o método estático do Spock, Tron, e coloco o nome da exception aqui dentro. Tá? Então nesse caso aqui um empty stack exception, né? Stack exception, que é justamente dizendo que a pilha está vazia. E aí eu posso capturar essa exception, posso criar uma variável, capturar essa exception e verificar se a mensagem é igual à mensagem que eu esperava, né? E aqui eu estou fazendo uma outra verificação para dizer que a pilha está realmente vazia. Então, para verificar, isso aqui é equivalente a um JUnit, é equivalente àquele @test entre parênteses expected exception, né? Tech exception e tal. É equivalente a isso daqui. E quando eu não espero uma exception, quando eu estou dizendo que não tem que dar exception, então eu estou criando aqui um hash map, e o hash map ele aceita null na chave. Então, dado, né, aqui já usando o given, dado um mapa, incluir um mapa. Quando incluir um elemento com chave null, aí eu incluir um elemento com chave null, então não deve retornar uma exception. Então, not true. Então, ou seja, não pode dar essa exception aqui, tem que aceitar. Tá? Poderia também capturar isso daqui, tá? Mas como é no true, então provavelmente você não vai usar para nada isso daqui. Só para garantir que não vai dar uma exception mesmo. Quanto tempo tem? Bentinho. Eu tenho alguns segundos. Eu vou entrar num assunto aqui que é um pouquinho grande. Eu sabia já que não ia dar para apresentar tudo para vocês hoje, porque é muita coisa. Vocês acham que está suficiente por aqui por hoje? Eu apresento o restante da apresentação ou posso continuar mais uns 3, 4 minutos? Então eu vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre interações, melhor dizendo. Como que eu testo a comunicação entre os métodos, entre os objetos no teste, né? Então vamos ver como é que a gente cria mock, como é que eu verifico se um mock foi executado. Então eu estou criando aqui um teste que está dizendo o seguinte, que todos os eventos devem ser publicados para todos os assinantes. Tá? Então, setup, eu estou criando aqui os mocks, para criar os mocks aqui no caso, o assinante 1 e 2, eu uso a classe mock, tá? E coloco o nome da minha classe entre parênteses. Isso é suficiente para criar um mock. Tá? Então, estou pegando aqui a editora, estou adicionando os 2 assinantes, e quando eu adicionar um evento na editora, então ele deve enviar, né? No caso para os 2 assinantes, eles devem receber esse evento. Como isso aqui é o verify. Né? Então estou verificando que tem que ser executado uma vez para o assinante 1 e uma vez para o assinante 2. Tá?
Aí quantas vezes for necessário, tipo, se vai chamar 2, 3 vezes, N vezes, eu coloco a quantidade de vezes aqui. Uma outra alternativa, não muito indicada, mas pode ser feita, é que, por exemplo, se eu não quero verificar que isso que tem que ser esse ou esse, qualquer objeto que tiver esse método tem que ser chamado, eu poderia colocar dessa forma também. Asterisco, underline, esse underline significa N, qualquer coisa. Então qualquer objeto que tem esse método tem que receber esse evento. Aí você fala, legal, mas está usando uma string e tal, você tem aqui, é só colocar entre parênteses a string, legal. Mas se esse método recebesse um objeto que está sendo criado lá dentro, feito new, como é que eu faço para testar isso? Vamos ver. Então, nesse exemplo aqui vai mostrar um pouquinho isso. Então, tudo que eu defini no setup é global. Tá? Aqui, agora nós vamos começar a verificar como que eu defino o retorno também. Então, tudo que eu defini no setup aqui é global e será executado, será sempre retornado essa resposta. Então, para definir um retorno, é simplesmente isso. Eu chamo o método, coloco maior e falo qual tem que ser o retorno daquele método. Simplesmente assim para fazer. Não precisa de do return, when, nada disso. Simplesmente isso daqui, muito fácil. E tudo que eu defino no when é local, ou seja, vai ser executado para aquele bloquinho. E o when sempre vem acompanhado do tempo, né? Porque se tem um estímulo, tem que ter uma resposta. Então, nesse caso aqui, when, aí eu estou enviando um evento, né? E eu estou verificando que o assinante tem que receber, fazendo aquela mesma verificação que nós fizemos anteriormente, tá? Agora, se eu colocar o 1, eu estou dizendo que é obrigatório, tem que ter chamado uma vez. Se não chamar, vai quebrar. Se eu não colocar o 1 vezes aqui no caso, se eu não colocar quantas vezes, eu estou dizendo que é opcional. Tá certo? Ou seja, se chamar, beleza, também se eu tirar a linha de lá, não vai quebrar o teste. E eu posso também colocar N vezes, 2, 3, 4, como eu já mostrei anteriormente, mas continua sendo obrigatório. Agora, cardinalidade, isso aqui é interessante, por quê? Se eu colocar as vezes, eu estou dizendo que é exatamente. Agora, se eu não sei quantas vezes, mas eu sei que precisa chamar pelo menos uma vez, pelo menos 2 vezes, 3 vezes, eu coloco a quantidade de vezes, ponto, underline. Ou seja, eu estou dizendo que esse método tem que ser chamado pelo menos uma vez. Contrário, eu estou dizendo que tem que ser chamado no máximo tantas vezes. Então, underline, ponto, e a quantidade de vezes tem que ser chamado. Isso aqui é útil para quando a gente não tem um for, a gente não sabe, não tem um controle, mas quer garantir que está sendo chamado, não sabe quantas vezes. Então a gente pode utilizar dessa forma. E ainda nós podemos utilizar regex. Olha que interessante. Eu não sei qual é o método que vai ser chamado, mas eu estou dizendo que ele tem que chamar algum método set, ou todos os métodos set do subscriber. Ou seja, ele tem que popular, por exemplo, todos os campos. Eu não quero validar os valores, só que ele tem que setar todos os campos. Eu posso utilizar uma regex dessa forma. Estou garantindo que ele vai chamar todos. Certo? E agora algumas restrições, né? Algumas restrições de argumentos que a gente pode fazer aqui. Se eu não colocar nada, estou dizendo que é sem argumentos. Se eu colocar underline, como eu disse, significa qualquer coisa. Tá? Então, se eu falar underline, entendam qualquer coisa. Se eu colocar not null, estou dizendo que tem que receber qualquer objeto que não seja nulo. Se eu colocar o objeto específico, né, aí tem que ser específico. Então isso aqui é o que eu disse para vocês anteriormente. Quando eu verifiquei lá que o assinante 1 tinha que receber lá, tinha que ser chamado o método receive, eu disse que tinha que receber o evento, porque eu tinha um objeto, eu sabia qual era. Mas isso eu não sei. Né? Se eu, por exemplo, eu não sei, eu sei que tem que ser um objeto do tipo mensagem. Eu utilizo underline as mensagem. Eu não sei porque o objeto está sendo criado lá dentro, está sendo feito um new lá dentro. Mas eu sei que o objeto é desse tipo, então não é qualquer objeto. É um objeto de um tipo específico, é um objeto do tipo produto, um objeto do tipo loja. Então eu coloco underline, né, as mensagem, as produto, as loja. Tá? Isso aqui também é útil para a gente garantir o teste. Porque às vezes a gente escreve teste e verifica que está sendo chamado passando qualquer coisa. Isso não garante muito, garante que está sendo chamado, mas não garante que vai ser passado o objeto corretamente, tá? Se eu colocar o not, no caso
passando o objeto dizendo que tem que ser qualquer coisa, exceto aquele objeto. Ou também posso personalizar, né? Eu posso colocar umas constraints personalizadas, dizendo que eu posso pegar de repente sei lá, uma propriedade do objeto e dizer que essa propriedade tem que ser maior que 5. Por exemplo, eu só posso chamar esse método quando a prioridade for maior que 5. Também é bastante útil isso daqui. Tá? Então são algumas restrições de argumentos que a gente tem. Ok? Bem, pessoal, eu acho que por hoje já dá, né? Eu vou só mostrar esse último aqui, que também faz parte do outro, que é para métodos que usam vários argumentos. Até agora eu mostrei passando um argumento só. Depois a gente encerra e eu apresento o restante na próxima apresentação, porque tem muito assunto ainda. Então, se eu vou, por exemplo, verificar um método que tem 3 argumentos, como que eu faço? Eu coloco no lugar, se eu não sei quais são os argumentos, se eu não tenho, né, os objetos, eu coloco underline, vírgula, underline, vírgula, underline, vírgula, quantos elementos tiver. Tá? Agora, eu também posso definir uma constraint para cada argumento, dizendo, por exemplo, que o primeiro argumento pode ser qualquer coisa, só que o segundo não pode ser nulo e o terceiro tem que estar dentro dessa regex. Certo? Posso fazer dessa forma também. E eu posso também fazer, aqui no caso, restrições para varargs, sabe aqueles string, args lá, que você pode passar uma lista de elementos, você pode passar os elementos separados por vírgula, assim por diante. Eu posso definir nesse estilo aqui, ó, estilo lista, né, eu coloco dentro de uma lista, ou eu posso definir também dessa forma, né, passando separado por vírgula, como a gente faria para passar isso daí para o método, tá? Obrigado.